Em transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro retrucou o que considera um ataque criminoso contra o Brasil. O chefe de Estado salientou que há, em especial, um país da Europa que coordena campanhas de desinformação para inviabilizar a economia brasileira. Ele salientou como o Brasil é um caso emblemático de uso de energia limpa e renovável. Quando é que se gera grande quantidade de gás carbônico? Quando se produz energia. No Brasil, 80% é de fonte limpa, renovável, enquanto lá fora é o contrário. Só 14% nos países da OCDE. Somos o país que mais preserva. Por que esse ataque criminoso, essa desinformação absurda contra o Brasil? Ademais, ele fez uma explanação. É o jogo econômico. Nós temos commodities, o que produzimos no campo. Há um país europeu, não vou citar o nome para não ter polêmica. Ele faz uma campanha massiva contra o Brasil. Sabemos que isso não é verdade. E há reservas outras no Brasil. Nós já temos 14% do território brasileiro de terras indígenas. É uma área do tamanho da região sudeste. Imagine São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, para menos de 1 milhão de pessoas. No ensejo, Bolsonaro explicou o problema do roubo de minérios e biodiversidade. Querem inviabilizar o agronegócio no Brasil. Em algumas áreas de reserva, fica impossível fiscalizarmos. Ocorrem crimes de todos os tipos: roubo de diversidade, exploração predatória dos meios naturais, ouro, minérios. Isso ajuda quem está roubando o nosso patrimônio. Assista. E quando é que se gera grande quantidade de gás carbônico, CO2, né? Quando se produz energia, isso mesmo? A queima é uma das formas, mas a produção de energia... E o Brasil, por exemplo, praticamente 80% da nossa energia é de fonte limpa. É renovável, limpa. Enquanto que lá fora é o contrário, em torno de 20% apenas. 14% nos países da OCDE. Então o Brasil é o país que mais preserva. Agora, por que esse ataque criminoso, essa desinformação aí absurda em cima do Brasil? O jogo econômico, né? Nós temos commodities, né? O que produzimos no campo e, obviamente, países, né? Não quero citar nome aqui para não ter polêmica, mas o pessoal deve saber qual país europeu está muito interessado nisso, faz uma campanha massiva contra o Brasil, nos acusando de ser os terroristas ambientais. Nós sabemos que isso não é verdade. É a mesma coisa a questão de reservas outras no Brasil. Nós temos no Brasil já 14%, equivalente a 14% do território brasileiro como reserva indígena. É uma coisa sempre polêmica você discutir, né? Porque até recomendo, não toca nesse assunto, mas 14% equivale a uma área do tamanho da região sudeste. Imagine aí, São Paulo... Para menos de 1% da população. Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Bem menos, né? Que eu acho que não tem 1 milhão de indigenistas no Brasil. E 1 milhão, eu acho que equivale a um município, o tamanho de Jundiaí, ou maior um pouquinho, mais ou menos, Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes, para tudo isso aí. Se aumentar para 20%, como alguns países do primeiro mundo assim o desejavam, eu acho que você simplesmente vai inviabilizar o agronegócio do Brasil. E temos que contar com outra coisa também. Olha os índios do norte do estado de Mato Grosso, os parecis. Eles estão numa situação semelhante à nossa. Plantam já, cultivam. 12 mil hectares de soja, presidente, eles produzem lá. Tinha uma multa milionária no passado, porque eles estavam plantando transgênicos mesmo? Tá. Quer falar? Aliás, é inacreditável, porque o que aconteceu com essa história do transgênico? As fazendas do homem branco, vizinhas à terra indígena, todas com transgênico. Da cerca para cá, só porque é terra indígena não pode usar transgênico. Ou seja, uma coisa totalmente ideológica, porque ou o transgênico é ruim e aí ninguém pode, nem o índio e nem o branco, ou o transgênico não tem problema e todo mundo pode. Por que o homem branco pode e o indígena não pode? Quer dizer, é uma discriminação que não faz sentido. E outra coisa, né, que é uma verdade, as grandes reservas indígenas, pode falar Yanomami, Raposa, Serra do Sol, entre outras, né, é áreas que é quase impossível nós, né, fiscalizarmos. Então, impera lá dentro desmandos, ilícitos também, roubo de biodiversidade, exploração aí predatória dos meios naturais que existem lá, a questão de ouro e outros tipos de minério. Então, isso ajuda a quem está realmente roubando o nosso patrimônio.
E eu gostaria que em alguns locais, né, o índio que já está evoluído, ele pudesse realmente ter mais liberdade sobre a sua terra. Como você disse agora há pouco, por que um fazendeiro aqui pode usar a sua terra, né, da maneira racional, e por lado de cá não se pode fazer absolutamente nada? Temos um projeto em Brasília, nasceu no Ministério das Minas e Energia, dando poderes ao índio, se assim ele quiser, poder explorar a sua terra, assim como o homem branco, né, o fazendeiro do lado, o faz. E quando o senhor fala bem, explorar significa que o índio, ao poder executar essas ações, ele vai seguir as mesmas regras ambientais que qualquer pessoa, homem branco de outras regiões, segue. Ou seja, cuidados ambientais, licenciamento, não é um liberou geral. Ele vai fazer as coisas direito. Agora, proibir tudo e absolutamente é um convite à ilegalidade, porque o sujeito não vai passar o resto da vida fingindo que não pode fazer nada na terra dele. Mudar um pouquinho de assunto, depois a gente volta para o Ricardo Salles aqui, que ele é a pessoa aqui que vai responder as perguntas Jovem Pan daqui a pouco. É assim mesmo, Cid? Sim, senhor. Tá ok. Por exemplo, internet. Eu defendo a internet livre, né? Eu duvido que tenha alguém que mais apoia na internet do que eu. Duvido. Tá? Mas mesmo assim, eu defendo a internet livre. Hoje, circulou uma nota aí, matérias na internet, que o ministro Pazuello da Saúde teria, né, via nova portaria, facilitado o aborto. Né? Primeira coisa, ninguém pode facilitar o aborto, né? O aborto é proibido por lei, a não ser em 3 casos. Tá? Mas a acusação é que ele deixava de exigir, né, para que se fizesse o aborto legal, nos casos legais que existe previsto em lei, ele está deixando de exigir, numa das etapas, a ultrassonografia. E eu fui ver a portaria nova. Está bem claro aqui, o artigo 7º, né? Na ultrassonografia aqui no artigo 2º aqui, tá? Na segunda fase, diz da ultrassonografia, eu não entendo quando o pessoal inventa essas coisas. E no tocante também, dizendo que ele tinha liberado da obrigatoriedade de informar a autoridade policial. Está aqui no artigo 7º, inciso 1, comunicar o fato à autoridade policial responsável. Tudo bem. É que eu apelo ao pessoal, não vai de pronto, acreditando em qualquer coisa que está na internet, dá uma pesquisada, né? Eu vi a Bia Kiss, fez uma matéria rebatendo esse fake news, essa falsa informação, e ela cita a portaria, cita os artigos. É só na internet você dá uma olhada, vamos ver se a Bia Kiss está realmente falando a verdade sobre o assunto. Pega a portaria, né, dá uma olhada, bota na tela e vê lá os artigos que ela citou, vai ver que está lá. E o pessoal dá uma certa publicidade a isso, é descomunal, tentando sempre desqualificar o governo federal. E até me acusa. Eu não tenho como saber, não sei quantas portarias por mês ou por ano você já baixou aí, né? Não sei. É saber tudo o que acontece nos ministérios. Obviamente, se algo de absurdo acontece, a gente entra em contato com o ministro e muitas vezes o ministro leva a bola nas costas também no secretariado, como já aconteceu na saúde, a segunda vez com o ministro Pazuello. Uma coisa mais? Já levou bola nas costas lá no ministério? Não? Vamos lá? Eu não quero falar muito aqui para dar espaço para a Jovem Pan te questionar, tá certo? Eu disse no meu discurso da ONU que o total do auxílio emergencial, né, será próximo de $1.000. Na verdade, dá $960. Não foi suficiente para bater em mim. Agora, se você dividir simplesmente o volume, né, pela quantidade, você tem um número. Agora, você tem que entender, muita gente, que dos 65 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial de R$600, aquelas 5 primeiras parcelas de R$600, né, tínhamos ali 12 milhões de senhoras com filhos. Então, essas receberam o dobro, e que leva a média para em torno de 970, 960, $970. Então eu fiz a aproximação, foi o suficiente para a esquerdalha me acusar de mentiroso. Eles não falam, né? Olha, não foi 1.000, foi 960, valeu, obrigado, ou é obrigação tua. Alguns escrevem lá, Salles, é dinheiro nosso no imposto, está lá guardado no cofre. E que guardar no cofre? É endividamento, pô. Isso aí. Por isso que não reduzimos o auxílio invalidez. Ninguém reduziu. É mentira falar que reduziu. Ele foi criado por lei para 3 meses. E a lei permitia a gente, por decreto, renovar. Renovamos por mais 2.
da equipe econômica chega e fala o seguinte, são quase 50 bi por mês. E o mundo reconheceu que dos países que enfrentaram a crise, essas suas medidas foram das mais eficientes. Né? E não foi apenas auxílio emergencial, né? Depois nós continuamos, não foi por decreto mais, foi por lei para R$300. Diminuiu muito, eu sei disso, é muito pouco, eu sei que é pouco. Agora, para quem está pagando, né? No caso o Brasil, é muito, porque estamos endividando. E quando você endivida-se, você tem que pagar no futuro, tem que pagar com juros, pagar com correção monetária. Graças a Deus a taxa Selic está lá embaixo. Então é um custo, né? O total da pandemia vai chegar próximo, espero que não seja rotulado de mentiroso, né? Que foi 970, né? Vão falar que eu estou mentindo. Próximo a R$1 trilhão. Nenhum país do mundo fez isso. Não foi apenas no auxílio emergencial, foi socorro a micro e pequenas empresas. Foi dinheiro para estados e municípios, né? Compensar a não arrecadação de ICMS e ISS. Então, por exemplo, tive há poucos dias com o presidente da Associação de Bares, de Hotéis e Restaurantes, né? E ele lá atrás nos procurou, eu botei no meu carro, carro oficial do governo, levei para falar com o Paulo Guedes, foi feito um plano de socorro também ao pessoal de hotéis e bares. Eles reconhecem a ajuda que o governo deu, caso contrário, seriam centenas de milhares de desempregados pelo Brasil. Os hotéis chegaram a zero, praticamente, a presença. Você que tem parques nacionais pelo Brasil, acho que o turismo também chegou a zero nos parques. Tivemos que fechar todos os parques. E agora já está tudo aberto. Então a massa de desempregados seriam milhões de desempregados se não tivesse tomado essa medida. Então o Brasil realmente foi o país que melhor tratou essa questão na parte econômica. Na parte sanitária, deixar bem claro que o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, que quem devia tratar desse assunto de medidas restritivas eram os respectivos governadores e prefeitos. E assim foi feito. O governo federal, basicamente, né, se prestou para enviar recursos a municípios e meios também para que fossem atendidos aí o pessoal contaminado sobre o coronavírus. E deixo claro também, né, em quase tudo que eu falei no passado, falei porque não podia tomar providência, acontece agora. Tá? Muitos já dizem que a economia realmente, né, não poderia ser atingida como foi no passado, porque aquela historinha, fica em casa, a economia a gente vê depois, estão vendo aqui, porque a economia sofreu alguma coisa. Agora, se nós não tivéssemos tomado a providência, o baque seria muito maior. Talvez tivesse o Brasil aí voltado, enfrentando situações caóticas, né, sociais. A questão da tão falada hidroxicloroquina, agora chega a essa conclusão que alguns estudos já, e por experiência, comprovação, né, que a hidroxicloroquina realmente salva vidas. Olha uma coincidência, o prédio onde eu trabalho, na Presidência da República, mais de 200 pegaram o vírus. Eu acredito que quase todos ali, informações que eu tenho, né, que foram consultados com os médicos da presidência, que o médico que está lá não é só para mim, é para atender também o pessoal da presidência, tomaram a hidroxicloroquina e ninguém sequer foi hospitalizado. Então é uma coisa que, pela observação, deu certo. Agora vinha aquela historinha do passado. Não tem comprovação científica. Pô, e daí? Tá certo? Olha o e daí de novo aí, né? Que não tinha. Qual a alternativa? Não tinha alternativa, né? Toma hidroxicloroquina ou não toma nada. Quem não tomou, e de acordo com a idade, de acordo com a comorbidade, não tomou na fase inicial, foram hospitalizados, foram entubados e outros, infelizmente, aí perderam as suas vidas.